No coração dos tempos antigos, vivia um homem chamado Jó. Um homem de grande fé. Jó era conhecido em toda a terra por sua retidão e devoção a Deus. Sua vida era um testemunho de sua crença inabalável, um farol de esperança em um mundo frequentemente envolto em trevas. A história de Jó é um poderoso lembrete de que, mesmo diante de adversidades inimagináveis, a fé pode perseverar, oferecendo consolo e força quando mais precisamos. Jó vivia uma vida abençoada, cercado por família e prosperidade. Seus dias eram preenchidos com o riso de crianças e o carinho dos entes queridos. Seus rebanhos pastavam em pastagens verdejantes e seus celeiros transbordavam de abundância. Seu coração transbordava de gratidão pelas bênçãos concedidas a ele. Ele era um homem que caminhava com Deus, sua fé inabalável, seu espírito inflexível. Mas o destino, ao que parecia, reservava um caminho diferente para Jó. Sua vida, antes uma tapeçaria tecida com fios de alegria e contentamento, estava prestes a ser testada de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado. Um dia fatídico, a tragédia aconteceu com a rapidez de um raio. Jó recebeu a notícia de que seu gado, seu sustento, havia sido destruído em uma série de eventos devastadores. Sua riqueza, acumulada ao longo de uma vida de trabalho honesto, desapareceu como névoa diante do sol da manhã. A tapeçaria de sua vida começou a se desfazer, fio por fio. Mas os golpes não pararam por aí. Enquanto Jó lutava com a perda de seus bens materiais, uma onda de tristeza ainda mais profunda o atingiu. Seus filhos, seus amados filhos e filhas, morreram em uma terrível calamidade. O riso que antes preenchia sua casa foi substituído por um silêncio assustador, uma lembrança constante de sua perda insuportável. Jó estava completamente destruído. A dor de suas perdas, tanto materiais quanto emocionais, era quase insuportável. Ele rasgou suas roupas, raspou a cabeça e caiu no chão, oprimido pela magnitude de seu sofrimento. Por quê? Ele clamou aos céus, sua voz rouca de angústia. Por que eu, Senhor? O que eu fiz para merecer tanta dor? Os amigos de Jó, ao saberem de sua desgraça, vieram confortá-lo. Sentaram-se com ele em silêncio, com os rostos marcados pela preocupação e tristeza. Eles não tinham palavras que pudessem expressar adequadamente sua compaixão pela profundidade de seu sofrimento. Mas, à medida que os dias se transformavam em noites, e a dor de Jó não mostrava sinais de diminuir, seus amigos se sentiram compelidos a oferecer explicações para sua situação. Certamente, Jó, argumentaram eles, você deve ter pecado para merecer tal castigo. Eles se apegaram à crença de que o sofrimento era uma consequência direta de atos errados, uma retribuição divina por transgressões ocultas. Eles insistiram para que Jó confessasse seus pecados, se arrependesse e buscasse o perdão de Deus. Mas Jó, embora seu coração estivesse pesado de tristeza, permaneceu firme em sua convicção de que não havia feito nada para justificar tal sofrimento. Ele havia levado uma vida justa, sua consciência estava limpa, e ele se recusou a aceitar as acusações feitas contra ele. Sua fé, embora abalada, não havia se extinguido. Ele sabia em seu coração que não havia se desviado do caminho da justiça. Os amigos de Jó, por melhores que fossem suas intenções, não conseguiam compreender a profundidade de sua angústia. Eles falavam de um lugar de compreensão humana limitada, incapazes de compreender os misteriosos caminhos de Deus. Eles ofereceram soluções simplistas para um problema complexo, suas palavras falhando em fornecer o consolo e o conforto que Jó desesperadamente buscava. Suas palavras, em vez de oferecer conforto, só serviram para aprofundar o desespero de Jó. Ele se sentiu sozinho em seu sofrimento, incompreendido e julgado erroneamente pelas mesmas pessoas que ele considerava seus confidentes mais próximos. Sua fé, já testada ao limite, estava agora sendo desafiada por aqueles em quem ele mais confiava. A história de Jó é um poderoso lembrete de que, mesmo com as melhores intenções, podemos nem sempre ter as respostas para as perguntas mais difíceis da vida. Diante do sofrimento alheio, muitas vezes é mais útil oferecer empatia e apoio do que tentar fornecer explicações ou soluções. Às vezes, as palavras mais reconfortantes são aquelas que reconhecem a dor
e validam os sentimentos de quem está sofrendo. Seção 5. A voz do redemoinho. Enquanto Jó lutava com sua dor e as acusações de seus amigos, uma voz estrondou dos céus, uma voz que abalou os próprios fundamentos da terra. Era a voz de Deus, falando do meio de um redemoinho, uma voz que comandava atenção e incutia admiração e terror. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Deus perguntou a Jó, suas palavras ecoando com poder e autoridade. Ele passou a descrever as maravilhas da criação, o funcionamento intrincado do mundo natural e a vastidão do universo. A mensagem de Deus para Jó era clara. Você é apenas um homem, Jó, com compreensão limitada. Meus caminhos são mais altos que seus caminhos. Meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Deus não estava oferecendo a Jó uma explicação para seu sofrimento, nem o estava justificando. Ele estava simplesmente lembrando Jó de sua própria perspectiva finita diante de um Deus infinito e incognoscível. Seção 6. Aceitando o incognoscível. Jó, humilhado pela experiência, percebeu a futilidade de questionar o plano de Deus. Ele reconheceu que seu sofrimento, embora real e excruciante, era apenas uma pequena parte de uma tapeçaria muito maior. Uma tapeçaria tecida pela mão de um Deus, cuja sabedoria e compreensão ultrapassavam as suas. Ele se arrependeu de seu questionamento, não porque acreditava que havia pecado, mas porque finalmente entendeu que sua compreensão era limitada. Ele aceitou que havia coisas que nunca compreenderia, mistérios que estavam além do reino da compreensão humana. A história de Jó nos ensina que a fé não exige que tenhamos todas as respostas. Não exige que entendamos as razões por trás de nosso sofrimento ou as complexidades do plano de Deus. A fé, em sua essência, é confiar na bondade e no amor de Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro geral. Seção 7. Encontrando esperança na escuridão. Mesmo em meio à sua hora mais sombria, uma centelha de esperança permaneceu viva no coração de Jó. Ele ouvira a voz de Deus, sentira a imensidão de seu poder, e vislumbrara a natureza ilimitada de seu amor. Essa experiência, embora aterrorizante, também fora profundamente transformadora. A fé de Jó, antes abalada até o âmago, agora repousava sobre uma nova base, uma base construída não em sua própria compreensão, mas no caráter inabalável de Deus. Ele sabia que, embora não pudesse entender as razões por trás de seu sofrimento, podia confiar naquele que segurava seu futuro em suas mãos. A história de Jó nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode ser encontrada. Ela pode não ser sempre óbvia, e pode exigir que cavemos fundo dentro de nós mesmos, mas ela está sempre lá, uma pequena brasa, esperando para ser atiçada em chamas. E às vezes, o crescimento mais profundo ocorre em meio às nossas maiores provações. Seção 8. A promessa de restauração. Deus, em sua infinita misericórdia, não abandonou Jó em sua hora de necessidade. Ele restaurou a fortuna de Jó, abençoando-o com ainda maior riqueza e prosperidade do que ele havia conhecido antes. Seus rebanhos se multiplicaram, suas terras floresceram, e sua casa foi novamente preenchida com o riso de crianças. A última parte da vida de Jó contrastava fortemente com o sofrimento que ele havia suportado. Foi um testemunho da fidelidade de Deus, um lembrete tangível de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre esperança de um amanhã melhor. A história de Jó oferece uma poderosa mensagem de esperança e restauração. Ela nos lembra que Deus está conosco em nosso sofrimento, mesmo quando não podemos sentir sua presença. Ela nos ensina que não importa o quão difíceis nossas circunstâncias possam parecer, Deus é capaz de fazer novas todas as coisas. Ele é o Deus das segundas chances, o Deus que restaura e reconstrói. Seção 9. Uma oração por força. Querido Deus,
Quando a escuridão nos rodeia e somos oprimidos pelos desafios da vida, lembra-nos de sua presença inabalável. Ajude-nos a encontrar esperança em meio ao desespero, força nos momentos de fraqueza e conforto nos momentos de tristeza. Dê-nos a fé para confiar em seu plano, mesmo quando não o entendemos, e a coragem para enfrentar cada novo dia com confiança, sabendo que você está sempre ao nosso lado. Amém.